Pai do Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos e que o Senhor possa estar abençoando a ministração da sua palavra. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está escrito em 2 Samuel, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estavam no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. Somente até aqui. Queridos, há alguns anos atrás, eu li um livro chamado Decepcionados com Deus. É um livro escrito por um americano chamado Philip Yancey. Foi um dos livros assim mais chocantes que eu li na minha vida. Qual o assunto do livro? O livro ele trata de alguns casos reais de cristãos que decepcionaram-se com Deus. Em que sentido? Assim, o livro vai mostrando, por exemplo, deixa eu dizer um caso aqui. Tem um caso lá que era uma cidadezinha nos Estados Unidos em que chegou uma enfermidade. E era uma dessas enfermidades que tem vacina, que tem remédio, como o sarampo hoje em dia. E chegou lá nessa enfermidade, nessa cidade, essa enfermidade, e alguém ou algumas pessoas, tinha o povo principalmente do segmento mais pentecostal, e alguém disse lá: olha, não precisa tomar vacina, não precisa tomar remédio aqui, porque Deus me revelou que ninguém vai morrer dessa enfermidade aqui na cidade. Deus vai nos proteger. E o que acabou acontecendo? Um monte de crianças inocentes acabaram morrendo, vitimadas por aquela enfermidade. Enfermidade esta que tinha remédio, que tinha vacina. A gente nunca pode esquecer que Jesus disse que nós temos que ter o auxílio médico. Jesus disse: olha, não são os sãos que necessitam de médico, mas os doentes, eles necessitam sim de médico. Essa é a instrução que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Então aquelas pessoas ficaram, pais, mães que perderam os filhos, ficaram profundamente decepcionados com Deus. Essa é a questão. Por isso que o livro se chama Decepcionados com Deus.
Não que a culpa seja de Deus exatamente, mas alguém os fez crer, alguém os fez acreditar que Deus realmente tinha falado que iria fazer uma coisa que ele, Deus, nunca se comprometeu em fazer essa coisa. Veja que, como eu falei, isso é mais comum do que se imagina no meio cristão. Eu já ouvi, não vou dizer aqui por questão de ética, um caso, por exemplo, de uma esposa de um pastor que foi acometida de um câncer, e esse pastor também chegou com essa suposta revelação, que Deus tinha revelado para ele, tinha dito para ele que iria curar a sua esposa. E a mulher não fez tratamento. E o que acabou acontecendo? A mulher veio a falecer também. E eu fico imaginando pai, mãe, filhos, parentes e um monte de gente que deve ter também ficado decepcionado com Deus nesse sentido. Porque o nome de Deus estava envolvido ali de alguma forma. Mas a pergunta que eu tenho é: a culpa realmente foi de Deus? A gente age por conta própria e depois, quando as coisas dão errado, a gente tem que arranjar alguém para colocar a culpa. E, nesse caso, a gente coloca a culpa de Deus, como essas pessoas fizeram. Vendo o texto que eu li aqui para vocês, esse sobre Davi levando a arca, nós vamos ver uma coisa similar, semelhante. Davi, ele vai trazer a arca para Jerusalém, a arca estava ausente de lá há muito tempo, e Davi vai com os habitantes ali de Jerusalém para buscar a arca, para trazer a arca. Só que, para transportar a arca, não podia ser feito de qualquer forma. Tinha todo um protocolo, tinha todo um ritual que deveria ser observado para então fazer o transporte da Arca de Deus. Só que na emoção ali do evento, puxa, estão trazendo de novo a Arca de Deus, que representa a presença de Deus no nosso meio. No meio da emoção, quando a emoção ela chega, quando os sentimentos eles afloram, a nossa tendência natural é a gente ser levado por essa torrente emocional. E foi o que aconteceu com Davi e com o povo que estava com ele. Como eu li para você aqui, tinha festa, tinha muitos instrumentos musicais, as pessoas estavam se alegrando ali, estava todo mundo alegre com aquele festejo. Só que, o que aconteceu? Em determinado momento, os bois que transportavam a arca em cima de um carro novo, os bois tropeçaram, vendo que a arca ia cair, um rapaz chamado Uzá estendeu a mão para segurar a arca. E o que aconteceu? Ele foi morto por esse ato de irreverência, de falta de respeito, porque ele não podia ter tocado ali naquele artefato. Ou seja, aconteceu, mesmo em meio àquela festa, uma morte. Veja, querido, Davi ficou decepcionado. Davi, quando viu a morte daquele rapaz, o texto mesmo diz, no versículo 8, desgostou-se Davi. Davi ficou decepcionado, ele ficou desgostoso. Ele estava naquela festividade, ele estava naquela alegria, vendo o povo alegre também, mas quando acontece a morte de Uzá, Davi fica profundamente desgostoso. Desgostoso com quem?
com Deus também. Eu imagino que ele deve ter ficado desgostoso consigo próprio, com ele mesmo. Mas ele deve ter pensado como muitas vezes a gente pensa. Porque a gente às vezes começa a fazer uma coisa na igreja, e dá errado. E a gente coloca o seguinte argumento: mas Senhor, eu fiz isso na melhor das minhas intenções. Eu fiz isso de todo o meu coração. Mas o problema, a questão está aí. Nem sempre aquilo que eu faço de coração, nem sempre aquilo que eu faço de boa vontade, isso está em conformidade com os mandamentos do Senhor. Esse foi o problema de Davi. Davi é o que escreveu o Salmo 119, que é um salmo cujo assunto simplesmente é a palavra de Deus. E o mesmo Davi diz: olha, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito nos teus estatutos. Lá ele diz que ele passa o dia na meditação da santa palavra de Deus. O Salmo 119, na verdade, é um hino de louvor a Deus e a sua palavra. Davi conhecia profundamente essa palavra. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não conhecia só a letra apenas, ele conhecia o Deus da palavra, não só a palavra de Deus. Mas ele ignorou aquilo que estava escrito. Ele ignorou aquilo que era mandamento de Deus. Pastor, o que o levou a fazer isso? É isso que eu estou falando. Talvez levado pelas emoções, talvez levado pela opinião dos outros, não importa. O fato é que aquilo que Deus havia determinado foi descumprido por Davi, foi quebrado por Davi. E isso trará consequências. E isso trará grandes problemas para as nossas vidas. Isso vai trazer tristeza, vai trazer desgosto e ainda por cima nós vamos ficar decepcionados com Deus. Embora não seja culpa de Deus exatamente o fato do rapaz ter morrido, das coisas terem dado errado conosco. Porque a partir do momento que a gente sai do caminho da obediência e começa a trilhar pelo caminho da desobediência, nós podemos sim esperar que as coisas terminem mal. Infelizmente é assim que funciona. É a lei da semeadura. Todo mundo vai colher aquilo que plantar. Se a gente semeia obediência, nós vamos ceifar bênçãos. Se a gente semeia desobediência, nós vamos ceifar problemas, nós vamos ceifar tempestades para as nossas vidas. Depois que Uzá morreu, Davi ficou desgostoso, decepcionado, e ele momentaneamente ele não quis mais levar a arca. Ele não quis mais saber de levar a arca, pelo menos naquele momento. Tamanho foi o choque, né? A decepção, o trauma que ele teve com a morte daquele rapaz. Então, pegaram a arca de Deus e levaram para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E o texto diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom no período de 3 meses. Só que o tempo que ficou a arca na casa de Obed-Edom, o texto diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo. Tudo que você imaginar na casa de Obed-Edom foi abençoado. Finanças foram abençoadas, a saúde foi abençoada,
a paz dentro do lar foi abençoada, a vida espiritual, tudo foi abençoado. Ou seja, a gente então tem que pensar, nós temos que ter uma fé racional. Por que que quando Davi está levando a arca com o povo, com aquela festividade toda, por que que aconteceu aquela situação de morte? Por que que aquilo não terminou bem? E por que que essa mesma arca, agora ela vai ser transportada para a casa de um sujeito chamado Obed-Edom, e, contrariamente, tudo vai dar certo na casa dele? Deus não faz acepção de pessoas. Será que Deus pensou assim? Não, eu vou detonar com aquela festa ali de Davi, eu não gosto de ver muito o povo alegre, mas vou abençoar a casa de Obed-Edom. Não, queridos, Deus não faz acepção de pessoas. A gente tem que pensar, alguma coisa aconteceu na casa de Obed-Edom que Deus se agradou. Alguma coisa aconteceu lá na casa de Obed-Edom que teve a aprovação de Deus. E alguma coisa aconteceu naquela procissão de Davi que Deus não gostou. É isso que a gente tem que ver. A palavra de Deus diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes a gente sacrifica muito. Isso é inquestionável. Veja que Davi ele sacrificou. Pegou um carro novo, providenciou um carro novo, somente para transportar a arca em cima dele. Só tem um porém. A palavra de Deus instrui que essa arca, ela não poderia ser levada em outra coisa que não os ombros dos sacerdotes levitas. Então a gente está lendo aqui, puxa, como é que carrega a arca? Tem que ser sobre os ombros dos levitas, dos sacerdotes. E se eu botar num carro novo? Não. Se eu botar numa Ferrari novinha de R$1 milhão? Não. Mas é um sacrifício eu pegar um tanto de dinheiro só para comprar o carro para levar a arca de Deus. Não é questão de sacrificar aqui. Aqui a questão é de obedecer. Entendeu? Às vezes a gente se mata na igreja, a gente faz mil coisas. Não, eu estou me matando e tal. E Deus está dizendo, não, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Não é o sacrifício por si só que vai atrair o favor do Senhor. A gente precisa entender isso daí. E Davi entendeu isso, graças a Deus. Eu acho linda a Bíblia por causa disso. Porque você vê as falhas, os defeitos e os pecados de Davi. Mas também você vê as virtudes, as qualidades dele. Então depois que Uzá morreu, Davi não morreu junto com Uzá. Como acontece na vida de muitos crentes. Por exemplo, o sujeito casou um dia. Eu fiz de coração, a mulher, fiz de todo o meu coração. Eu fui na melhor das intenções. Eu fui para realmente ficar por toda a vida. Mas Uzá morreu. O casamento morreu, não deu certo. O que é que se há de fazer? Mas tem gente que morre junto com o casamento. Ele desiste do propósito de levar a arca, de levar a presença de Deus pela sua vida fora. Ele literalmente morre junto com Uzá. Davi não morreu junto com Uzá. Ele se entristeceu. É natural. Ele ficou um tempo meio
baqueado. O que é que eu vou fazer? Eu quis levar a arca de Deus, eu estava fazendo a coisa com a melhor das intenções, mas não deu certo. Mas depois de um tempo, claro, ele foi ver onde ele tinha errado. Analise-se o homem a si mesmo. Então ele fez uma análise, não, o erro foi meu. Havia instruções claríssimas do modo como a arca deveria ter sido transportada. Mas eu fiz a coisa do meu jeito, da minha maneira. Fiz a coisa à la vontade. E isso deu no que deu. Acabou numa situação de morte. Mas Davi vai lá, consulta a palavra de Deus. Ele consulta qual é a vontade de Deus expressa ali. Qual é a maneira correta de se transportar a arca de Deus. E ele vai ver. Ela deve ser transportada sobre os ombros dos levitas. E ele vai lá de novo e pega a arca. Só que dessa vez, dentro daquilo que Deus havia ordenado. Dentro daquilo que Deus havia instruído. E não precisa dizer que dessa vez tudo deu certo. Dessa vez realmente foi uma bênção total. Quando andamos em obediência, queridos, é isso que acontece, é nisso que dá. Quando andamos em desobediência, não devemos esperar coisas boas. É assim que funciona. Volte, querido, para a obediência. Tanta gente que está desgostosa, está decepcionada com Deus. Você tem que ver, puxa, por que eu estou assim? Por que eu estou decepcionado com Deus? Eu estou decepcionado com Deus porque Deus é mau ou porque realmente eu fiz alguma coisa errada? Eu estou decepcionado com Deus, mas eu, pelo jeito, não estou olhando para o meu próprio erro. Qual a influência dos meus erros para o estado atual em que eu me encontro agora? Precisamos ser honestos nesse ponto, nesse quesito. Porque seja todo o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não é o oposto, Deus mentiroso e o homem verdadeiro. Vamos tirar esse evangelho que coloca o ser humano no centro de todas as coisas. Vamos voltar para o evangelho que sempre colocou Deus no centro de todas as coisas. Vamos voltar para a palavra que coloca Deus como digno de ser louvado. Deus que está sempre certo. Deus que sempre sabe o que é melhor para nós, para a sua criatura. Nós precisamos voltar para essa fé. Porque eu confesso, eu, você, a maioria de nós nas igrejas, nós estamos caindo num erro, que é tornar o evangelho uma coisa muito humanista. Os problemas humanos, as inquietações humanas, claro que a gente tem que ter uma sensibilidade para com essas coisas, mas nós não podemos estar o tempo todo discutindo com Deus. Em Romanos 9, Paulo faz essa pergunta, né? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem é você para ficar nessa demanda com Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus não faz isso? Deus não faz aquilo? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?
por acaso o jarro, a coisa formada, pode se virar para o seu Criador e perguntar: por que me fizeste assim? Pois é o que a gente faz. Outro homem da Bíblia que cai num erro muito similar é o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele fica também desgostoso com Deus. Ele fica também decepcionado com Deus. Mas ele não vê a desobediência que ele cometeu. Você já deve ter lido. Deus chega para Jonas e diz: Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue naquele lugar. Avisa aquele povo, se eles não se converterem, o pecado deles já subiu até mim e a cidade será destruída, subvertida. Daí o texto diz claramente que Jonas, ao invés de ir para Nínive, obediência à voz e à palavra de Deus, não, Jonas vai para um lugar chamado Tarsis. Não vai para Nínive, vai para Tarsis. Quando as coisas dão errado na viagem, você conhece a história? Então ele vai lá no mar e Deus levanta uma tempestade ali. E o mar fica agitado, bravio. E os marinheiros se livrando das cargas. E ele mesmo, Jonas, vai dizer: olha, essa confusão, esse imbróglio todo aqui, a culpa é minha. Por quê? Ao invés de ficar na obediência a Deus, eu fiz a coisa à minha maneira. Ou seja, eu desobedeci descaradamente e fiz aquilo que era a vontade do meu coração enganoso. Por isso que nos sobreveio toda essa calamidade. Então ele é lançado no mar e o mar se acalma. E ele é engolido por um peixe. E ele literalmente desce até as profundezas do abismo. Algumas versões dizem na oração de Jonas, que ele dizendo assim: do ventre do inferno eu gritei. Ou seja, literalmente eu desci para um inferno. Eu desci. Quando a gente diz o fundo do poço, não é mais, é mais fundo ainda do que eu imaginava. Por quê? O que levou Jonas a essa situação de morte? Assim como foi uma situação de morte, a morte de Uzá, lá no caso de Davi. Está na raiz comum desses dois casos uma única palavra, chamada de desobediência. É a desobediência que vai trazer esse verdadeiro inferno para as nossas vidas. Olha, queridos, só há um lugar de descanso. É em casa? É lá no céu? Não, estou falando de um lugar de descanso que ele não depende de eu morrer para ir para lá. E ele não depende de um espaço geográfico, eu estar dentro de casa. O verdadeiro lugar de descanso é estarmos na obediência do Senhor. Esse é o verdadeiro lugar de descanso. Quando estamos em obediência, a nossa consciência ela não nos acusa. E nós temos uma consciência sã. Nós temos uma consciência limpa. E por mais que as outras pessoas nos julguem, nós vamos estar sempre na fé, nós vamos estar sempre confiantes, nós vamos estar verdadeiramente firmados na rocha eterna da nossa salvação, que é Jesus. Mas se estivermos em obediência, se entrarmos na desobediência, aí nós saímos desse lugar de descanso. Só há uma maneira
de nós sermos verdadeiramente felizes. A busca da felicidade tão querida por todas as pessoas do mundo, ela está mais próxima do que a gente imagina. A felicidade está em obedecer ao nosso Senhor e ao nosso Criador. Essa é a verdadeira fonte da felicidade. Não há felicidade em a gente cair no meio do mundo e provar milhões de coisas que o mundo tem a nos oferecer. Veja que muita gente entrou nessa viagem e nunca encontrou a felicidade. Parece que quanto mais prova das coisas, parece que mais infeliz vai ficando. Porque a felicidade está quando nós estamos naquele que nos criou, dentro da sua vontade, seguindo os seus mandamentos. Aí você pode estar pobre, aí você pode estar sozinho, aí você pode estar numa situação ruim aos olhos de todo mundo. Mas dentro do seu homem interior há felicidade, há um contentamento, há verdadeiramente uma alegria e uma paz que o mundo não pode tirar. Cuidado, queridos, porque há pessoas também que vivem num descontentamento constante. Aí eu me reporto de novo ao caso do profeta Jonas. Então, Jonas foi ouvido por Deus lá no ventre do abismo. Deus o traz à tona. Ele vai até a cidade de Nínive e prega como Deus havia ordenado. E o que acontece? A cidade que tinha 120 mil habitantes, olha que coisa fantástica. Todas as pessoas se arrependeram dos seus pecados e se converteram. 120 mil pessoas, com a pregação de Jonas, foram salvas. Que coisa mais fantástica. Hoje a gente prega, às vezes você está na igreja, dá desgosto você pregar. Vai fazer o quê? Um vai para o banheiro, outro bebe água de 2 em 2 minutos. É como o povo antigo do sítio dizia, é a sede canina, né? É uma sede do cão mesmo, né? Porque física ela não pode ser. Daí outro dorme que a baba escorre no canto da boca. Outro não para de cochichar. Um é cutucando o outro é tirando selfie na hora da mensagem, outro é mandando mensagem. Uma vez, já falei, eu preguei numa certa igreja, eu saí na calçada, o cara estava tirando meu couro, literalmente. Dizendo que não gostava das minhas pregações, não gostava de mim, que eu não era pastor coisa nenhuma, e que se me botasse para pregar de novo, ele saía da igreja. Mas o ministério de Jonas, o cara pregou e 120 mil pessoas se converteram. Caramba! Isso aqui é bênção, viu? Eu devia estar pulando de alegria se acontecesse um negócio desse comigo, rapaz. É? Porque quando a gente grava um negócio desse aqui, daí você vai lá no YouTube, 100 visualizações. Meu Deus do céu, 100 visualizações. É glória um negócio desse. Imagine, Ítalo, 120 mil. Não era nem visualizações, era conversões. O cara devia estar explodindo de alegria. Mas não, ele está triste. Está triste. O cara foi salvo lá do inferno. Estava engolido por um peixe. Só em subir para ver o sol, já devia ficar o resto da vida agradecendo. Daí ele, o ministério, ele é um profeta. Prega, 120 mil pessoas se convertem. Mas ele está triste. Ele está descontente, não tem jeito.
Tem gente que parece que não tem jeito, né? Porque tudo que de bom pode acontecer não influencia em nada para ele ser feliz. É um contentamento eterno, descontentamento eterno, perene, perpétuo, Deus me livre. É tanto assim, daí ele fica lá reclamando, né? Porque ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. A história extra-bíblica conta que essa cidade de Nínive, realmente o povo não era flor que se cheirasse. E diz a história extra-bíblica que alguns parentes de Jonas foram mortos lá pelos ninivitas, os habitantes de Nínive. Então ele tinha uma bronca natural para aquele povo. E ele não queria que aquele povo fosse salvo. Então você imagina aí a pregação dele. Ó, Deus é bom, Deus salva, tal, mas dentro do coração dele, mas eu não quero que vocês sejam salvos, viu? Que essa palavra não entre no coração de vocês e que vocês vão tudo para o inferno. Era isso que ele queria, na verdade. Tanto é que ele reclama com Deus. Eu sabia que o Senhor é bom, eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo se ele se arrependesse, por isso que eu nem queria ter vindo. O texto é muito claro, ele diz isso claramente. Daí tudo bem, ele está lá no local afastado da cidade e Deus faz com que uma árvore cresça ali, enrame e forneça uma sombra para Jonas se abrigar sob essa sombra, debaixo dessa sombra. E o texto diz, pronto, agora ele se alegrou. E diz que ele ficou em extremo alegre com a planta. Porque estava um sol danado, escaldante, e agora ele estava nessa sombra fresca. Só que Deus mandou um verme e matou essa planta. De novo, lá vem o descontentamento de Jonas. E ele diz assim, olha, Deus, seria melhor eu morrer do que eu viver. Deus vai dizer assim, é razoável essa tua ira? Ou seja, é razoável. Isso tem razão. Isso tem lógica. É razoável essa tua ira? Esse teu descontentamento tem lógica realmente? Meu filho, pelo amor de Deus. Não tem bênção que faça você ficar alegre. Você não consegue enxergar as bênçãos que tem na sua vida. Que é como muita gente que é crente, que está nas igrejas, mas que é eternamente descontente também. Tem gente que está de fora, que olha a vida dele e diz assim, eu daria tudo para ter uma vida que fulano tem. Daria tudo para ter as coisas que ele tem. Eu daria tudo para ter a família que ele tem. Eu daria tudo, rapaz, para ter os talentos que essa pessoa tem. Daria tudo para ser bonita que nem essa mulher, bonito que nem esse homem. Eu daria tudo para ser saudável como essa pessoa. Mas a pessoa detentora de todas essas bênçãos, ela mesmo está descontente. É um descontentamento eterno. Quando a palavra de Deus ela é muito clara. O que ela diz? Olha, alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Alegre-se em Deus é uma coisa prática demais, queridos. Busca a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas os serão acrescentadas. Busca a Deus primeiro, se alegre em Cristo Jesus primeiro, e as outras coisas vão sendo acrescentadas, e a gente vai começando verdadeiramente a ser feliz. E a gente vai começando verdadeiramente a ser preenchidos. E a gente vai verdadeiramente vendo que a nossa vida ela tem sentido, ela faz sentido. Desde que dentro da obediência. E a gente verdadeiramente começa a ser uma pessoa verdadeiramente de Deus. A irradiar Deus para as outras pessoas.
De forma que as pessoas gostam da gente, porque elas veem Deus na gente. Agora, se onde eu trabalho, se onde eu estudo, eu só sei reclamar das pessoas. Eu só sei reclamar da minha vida. Eu só sei falar mal de tudo e de todos. Isso é desobediência, queridos. Existe crítica construtiva. Tem coisa errada que a gente tem que apontar mesmo. É assim mesmo. Tem coisas na igreja como um todo que eu acho errado e eu aponto mesmo. Às vezes a gente está com alguns amigos, olha, eu não gosto de tal coisa. Na igreja evangélica brasileira, acho que está errado. Né? Tem muitas coisas que estão erradas. Mas, queridos, isso não pode afetar o meu relacionamento com Deus. Eu não posso estar decepcionado com Deus pelas coisas que as pessoas estão fazendo. Davi não pode estar decepcionado com Deus e botar a culpa em Deus por ele estar desobedecendo e colhendo consequências ruins por causa disso daí. Jonas não pode estar decepcionado, desgostoso com Deus. Se Deus manda ele ir para Nínive, ele vai lá para Tarsis. Jonas não tem o direito de estar tão descontente com Deus quando ele foi alcançado por tantas bênçãos. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações hoje. Que a gente aprenda a descansar no Senhor. Que a gente aprenda a ouvir a sua voz e a obedecê-la. No Salmo 81, se eu não me engano, diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os inimigos. Eu sustentaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Ah, se o povo me ouvisse, o meu povo. Ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos. Então Deus está dizendo, mas não anda. É por isso que os inimigos prevalecem, é por isso que falta o sustento do trigo mais fino, e é por isso que eles não têm acesso à doçura do mel nas suas vidas. A vida é um fel, é amarga, não é um mel, não é doce. Porque vivemos na desobediência. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela revelação da Tua palavra. Pai, que todas as pessoas que estejam me ouvindo, que o Teu Espírito venha renová-las. Coloca, Pai, um desejo novo no coração dessa pessoa de verdadeiramente obedecer. Que ela volte ao primeiro amor dela. Que ela volte a apaixonar-se por Ti novamente. Que ela volte à alegria da salvação. Como Davi disse no Salmo 51, torna, Senhor, a dar-me a alegria da Tua salvação. Pai, em nome de Jesus, que todas essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento sejam alcançadas pela Tua palavra e que ela venha produzir muito fruto na vida delas. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço, porque sei que essa é a Tua vontade. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Porque não é a vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos venham a ser salvos. Porque Deus é amor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém e graças.